Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 35, perante a enfermidade. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço de cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrestre, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada como termômetro da fé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ô Cris, essa mensagem hoje vai fazer a gente refletir bastante sobre os nossos comportamentos, né? Porque falar da conduta espírita perante a enfermidade é também falar um pouco de como que a gente está agindo diante do mundo, né? Porque a enfermidade a gente vai ver no percorrer aí das lições que o André Luiz traz para a gente. Falar de enfermidade é também falar de compromisso espiritual, né? Então, acho que vai ser um capítulo bem bacana para a gente refletir bastante, né? E a gente falando, né, a respeito desse tema da enfermidade, como você disse, do nosso compromisso, né? E também, assim, da nossa responsabilidade diante da gente gerenciar a nossa saúde, né? Porque nós temos uma responsabilidade também muito grande diante da nossa saúde e, muitas das vezes, da criação de alguma enfermidade que nos acomete, né? Então, é assim, é um tema muito bom e também que vai nos trazer muitas reflexões diante dos nossos comportamentos, né? É verdade. E você traz uma questão que é fundamental, né? Quando você traz essa questão da saúde, é uma coisa que a gente precisa perguntar de verdade, né? O que é saúde e o que é doença? Porque às vezes a gente tem uma ideia tão equivocada que a gente acha que estar saudável é não ter dor no corpo, né? É estar bem, tá? E nem sempre é isso, né? Eu vou trazer aqui duas questões que eu acho que é importante para a gente refletir aqui juntas, né? E todo mundo que estiver acompanhando também essas nossas gravações poder ir refletindo aí junto com a gente, né?
Uma é o que a Organização Mundial de Saúde ela diz a respeito da saúde, né? Então, no dia 22 de janeiro de 98, a OMS ela definiu que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doença ou de enfermidade. Então, aqui a gente já vai vendo o quanto que esses órgãos também, de tempos em tempos, eles vão revendo esses conceitos, porque eles são conceitos criados pelo homem, é claro. E como tudo que é feito por nós, eles são um pouco ainda, vamos dizer assim, eles precisam de um caminho para chegar no lugar onde tem que ficar, né? Então, quando eles tiveram essa percepção que eles incluíram, porque antes a OMS ela dizia que era um bem-estar físico, mental e ficava por aí, né? Então, isso demonstra também primeiro, uma evolução desses órgãos e também uma intuição para eles irem construindo esses conceitos, né? Então, quando eles trazem isso, eles vão dizer para a gente o seguinte: olha, saúde é você equilibrar todas as dimensões que você, ser humano, tem. Então, eles ampliam esse olhar, né? Eles falam assim: olha, não tem ligação nenhuma com religião, nem com espiritismo, nada disso. São homens que fazem a ciência. Então, eles falam assim: olha, você tem, querendo ou não, você tem dimensões em você que te afetam, que vão dizer para você que você está saudável ou não. E você precisa olhar para essas dimensões. Então, eles vão falar: olha, tem que cuidar do corpo físico? Tem. Mas isso todo mundo já faz, assim, de uma forma ou outra, principalmente quando sente alguma dor. Mas eles vão dizer: olha, é preciso olhar para isso mesmo quando não está com dor. Então, a gente tem alguns pilares que vão trazendo para a gente, né, esse conceito de saúde. Então, nós precisamos cuidar do corpo, porque nós temos uma dimensão biológica. Essa é a mais fácil de entender, porque é palpável para todo mundo. Mas a OMS fala assim: nós também temos uma dimensão psíquica. Então, a gente tem que cuidar do nosso psicológico, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A gente também tem uma dimensão social. A forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com as coisas, dizem muito do nosso estado de saúde ou de doença, né? E eles fecham, assim, de uma forma muito bacana, incluindo essa dimensão espiritual. Então, eles vão dizer: olha, para a gente estar pleno e dizer que a gente é saudável, a gente também precisa cuidar dessa dimensão espiritual. Ah, mas o que é essa dimensão espiritual? Eu tenho que ter uma religião? Não, não é isso. Eles não estão tratando aqui de religião. A religião, ela pode ser um recurso para você trabalhar a sua espiritualidade, mas não é o único. E não é sinônimo de espiritualidade também. Tem muita gente que é muito religiosa, mas não tem espiritualidade. Tem pessoas que não têm religião e são muito espiritualizadas. Então, a espiritualidade, ela tem muito a ver com os nossos valores, né? Que valores que eu vou construindo para a minha vida. Então, é bacana quando a gente vê isso, né? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa antes, que eu queria trazer depois também um conceito que a gente tem na doutrina espírita, né? Sobre essa questão da enfermidade. Não, eu só queria você foi falando e eu fui pensando, né, desse olhar amplo que você trouxe para a gente, né, que nós temos que ter diante dessas dimensões, né? Então, pegando só um gancho nesse olhar amplo também, eu acho que a gente também tem que começar a perceber como a gente está cuidando desse nosso planeta, né, Rose? Porque como que a influência das ações do homem diante dessa nossa morada, que é o planeta Terra, como que ele
nos traz a consequência para a nossa saúde. Não é só a saúde física, né? Porque a gente sabe que o planeta é envolto numa energia, né? Então, aí já a influência dessa energia com o ambiente que o homem vai criando de acordo com as suas ações, como desmatamento, poluição, né? Como que isso afeta também a saúde do homem, né? E logicamente, vai afetar também a sua saúde mental, né? Porque você viver num local onde a poluição existe, onde o ar é pesado, você tem propensão de você assim, não ter aonde ir, você não tem um local de campo, né? Para você se refazer, é só construções. Então, a gente também, né, tem que começar a ter essa visão ampla também em relação a isso, como a gente está conduzindo, através das nossas ações, o planeta que a gente está vivendo. É verdade. E você traz uma questão que é fundamental, porque a gente cria a atmosfera onde a gente está, né? Parece que a gente recebe tudo pronto, a gente tem essa ilusão, né? E a gente, como ser humano, ou melhor, a gente como espírito, né, que nós somos de verdade, a gente precisa entender que isso não é algo que está pronto e acabado, né? Está sendo construído por nós todos. Então, a partir do momento que a gente vai destruindo a matéria, a gente vai contaminando também o ambiente com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, né? Então, a gente fala que a gente tem esse ambiente material palpável, que a gente sente que ele está, vamos usar um termo assim, né? Ele está carregado, né? Ele está denso, ele está tumultuado, né? Com muitos carros, muita poluição, mas ao mesmo tempo a gente sente uma atmosfera pesada também, né? Que é esse pensamento nosso que fica às vezes girando em looping, né? Coisas negativas, pessimismo mesmo de uma forma geral, né? Então, olha o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? É uma reflexão muito forte essa que você traz, no sentido que a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente não pode mais continuar nesse automatismo, né? De achar que a gente chega aqui num planeta, já está tudo pronto, resolvido para a gente. Não, nós estamos plasmando isso aqui. O que a gente quer deixar? A gente fala assim, né? Nós estamos falando num podcast espírita, mas isso vale para quem não tem religião também. A gente fala assim, o que eu quero deixar para as próximas gerações, né? Para quem não tem religião, nem fé, nem acredita em nada, já vai pensar nas próximas gerações. Para nós que temos consciência do processo reencarnatório, de que a gente vai voltando para reaver comportamentos, às vezes, que a gente vai deixando aqui, nós vamos pensar assim, o que nós estamos deixando para a gente no futuro, né? Para nós mesmos. Nós vamos herdar isso que a gente está fazendo. É muita coisa para a gente refletir já nesse primeiro item que a André Luiz traz, né? E só para complementar ele aqui, né? Eu vou trazer a questão 96 do livro Consolador. O Chico pergunta assim: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? A gente já trouxe até em outros estudos essa questão, mas olha como é que os capítulos aqui eles estão linkados, né? Porque tem coisas que eles vão permear muitos capítulos desse livro, né? E essa é uma questão. O Emmanuel vai falar assim com o Chico: olha, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor.
Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento, e a cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, é bacana quando ele traz isso, né? Porque ele amplia nosso olhar em torno dessa enfermidade, né? Não é que a gente vai aceitar a enfermidade como se não tivesse nada a ser feito, mas a gente vai compreendendo melhor por que a gente está passando por determinados processos. O que a gente não pode é ficar acomodado e repetindo comportamentos equivocados. A gente vê hoje em dia que a gente tem muito conhecimento, né? Qualquer coisa que a gente queira saber, quantas pessoas às vezes chegam no médico, num psicólogo, elas já trazem tudo, né? Tudo ali, porque elas pesquisaram. Isso, em parte, é uma coisa positiva, né? Só que nem toda a informação que está na internet, ela é verdadeira, ela é condizente com a ciência, então a gente precisa tomar cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a usar esse conhecimento a nosso favor. A pessoa, antigamente, nós, né, pelo menos na minha época, tudo que eu queria fazer, eu tinha que pagar. Eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que pagar. Eu quero fazer uma dieta mais equilibrada com um profissional, tem que pagar. Hoje em dia, a gente não precisa mais falar que tem que pagar por tudo, porque tem alguns instrumentos que a gente usa nas consultas que a gente faz, no Google, por exemplo, que eles são confiáveis. Então, como é que eu faço uma boa dieta equilibrada, que vai permitir que eu não adoeça, por exemplo, com diabetes, com, não sei, até, né, questões neurológicas? A gente consegue achar isso de graça, né? A gente consegue achar atividades físicas, não tem condição de pagar uma atividade física. Eu consigo achar isso, só que eu tenho que ter o compromisso comigo mesmo, né? Então, quando Emmanuel traz isso aqui, ele não está dizendo para a gente não usar os recursos da medicina, os recursos que estão aí, mas para a gente se apropriar deles e entender que muito do que a gente passa tem a ver com os nossos comprometimentos, aquilo que a gente fez durante outras encarnações ou até mesmo nessa, né? E é interessante você falar isso, né, Rose? Como a gente falou até antes, né? Como a gente tem que ter essa consciência que tudo é energia. E muitas dessas nossas enfermidades realmente talvez não estavam na nossa programação reencarnatória, né? Porque muitas das vezes a gente ouve assim, mas eu estou passando isso porque eu tinha que passar, né? Mas às vezes não, você está passando determinadas situações pela essa forma que você não soube conduzir algum desafio que você está passando com equilíbrio, né? E aí eu acho legal você falar sobre isso, porque também nos mostra assim, a nossa responsabilidade, tanto individual quanto com o coletivo, né? E eu acho que quando você começa a ter essa consciência, você começa assim, a procurar ferramentas ao seu dispor que te ajuda restabelecer esse equilíbrio. Quando você cita aí a atividade física, você vê que ela hoje em dia é corriqueira no meio em relação à saúde, né? Porque ela te ajuda a liberar e também trazer para o seu organismo substâncias, né, que te fortalecem, até a tua imunidade, te dá na área do prazer, então ela te reequilibra, né? Por exemplo, você fazer atividades que são prazerosas a você, resgatar, né,
aquelas questões que a gente via muitas das vezes a avó da gente, um trabalho manual, né, uma pintura, isso aí também é saúde, isso restabelece esse equilíbrio. Então, muitas das vezes a gente não precisa de muito dinheiro para isso não, né? São ferramentas que estão ao nosso dispor, até com muita simplicidade, que traz equilíbrio, né, bem-estar para o espírito, né, para ele ter uma vida assim saudável, né? E é bacana isso que você foi falando, que eu fui lembrando um monte de coisas, né? Por exemplo, a gente às vezes, a gente tem tudo, quando a gente não quer fazer, né, Cris, a gente acha justificativa, né? E quando a gente quer fazer, a gente acha caminhos, né? É interessante isso. Você foi falando, eu fui lembrando, eu adoro pintura, sempre gostei muito de pintura. E às vezes eu falava, nossa, e o tempo, nossa, e o dinheiro, nossa. Até que um dia eu sentei e falei, olha, ou eu faço ou eu não faço, né? É uma coisa que eu gosto muito, mas eu posso assumir, não quero fazer agora. E o bacana, volta lá naquela questão, né, do que a gente pode fazer quando a gente quer de verdade, né? Nada impede a gente. E aí eu pesquisando na internet, eu achei uma senhora, ela dá cursos, assim, ela coloca lá, se alguém quiser contribuir, é bom, porque me incentiva, e eu vivo disso e tal, mas ela criou um jeito, aí que a gente fala da espiritualidade, né? Ela criou um jeito de exercer a espiritualidade dela de uma forma tão singela, porque ela disponibiliza o conhecimento dela de graça para quem não pode, né, contribuir lá, ela não estipula valor, ela não fala nada. Ela nem fica na hora que ela está ensinando, falando, me ajuda aí, nada disso. Você que tem que pesquisar lá e ver, né, se tem algum jeito de contribuir e tal. Ela simplesmente doa aquilo que é um dom que ela recebeu, sabe? É bacana isso. E tudo primoroso, ela não faz de qualquer jeito, não. Ela ensina as tonalidades, ela vai ensinando passo a passo. Aí fiquei pensando na atividade física também, né? Às vezes a gente tem que fazer, e eu acho que o melhor é a gente fazer o que a gente gosta, mas às vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito e o que dá para ser feito. Eu adoro fazer academia, mas eu não tenho dinheiro. Então é uma caminhada que você tem que fazer. Não dá para ficar lutando contra isso, né? Porque a gente falar que não tem dinheiro é uma justificativa. Mas a gente fazer a caminhada é encontrar o caminho, né? O que dá para fazer é isso, então eu vou fazer isso, né? Então, recursos sempre tem. E aí a gente vai vendo, né, que às vezes a gente usa o recurso mais limitado. E aí eu volto a dizer, a gente não está falando aqui que não é para fazer os tratamentos como tem que ser feito, eles precisam ser feitos. Eles fazem parte desse nosso processo de tratamento, né? Mas qual que é o recurso mais prático, às vezes, né? É a gente tomar o medicamento, né? E muitas vezes a gente ainda faz isso de forma equivocada. Já melhorei, vou parar de tomar. Peraí, mas seu médico já autorizou você parar de tomar? Não, mas já estou me sentindo melhor. Não, aí você não vai melhorar, porque as coisas vão voltar e vão voltar piores, né? Mas às vezes a gente fica preso só nisso também. Aí a gente vira um compulsivo em tomar remédio, né? Qualquer coisa que eu sinto, eu tenho aquela farmácia ali. Será que esse é o melhor caminho? A OMS já não orientou que nós somos várias, nós temos várias dimensões. Então, será que só isso vai resolver a questão? Né? Paracelso, que era um cientista, né, um estudioso lá do século XVI, ele fala assim que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, né? Eu acho que é um pouco isso que André Luiz está trazendo nesse segundo item aqui. Cuidado para você não transformar uma coisa que é um medicamento num veneno, com os excessos, né? Ou então com a falta de disciplina, né? A gente precisa... Começou um tratamento, foi no médico, o médico
receitou o medicamento, tem que seguir a orientação médica, porque aquele profissional que estudou para isso, ele que vai saber a hora que você deve parar, a hora que não deve, né? Porque senão vai dizer da gente também. E junto com esse medicamento, olhar para outras dimensões. Por que eu estou adoecendo sempre? Aí a gente volta lá no que Emmanuel falou para o Chico, né? Às vezes tem coisas que não vai ser nessa encarnação que a gente vai achar a cura plena dela. Mas a gente tem que ir caminhando no sentido de que cada encarnação é uma oportunidade que Deus vai nos dando para a gente ir se curando, mudando comportamentos, mudando pensamentos, né? E interessante você falar isso, né, Rose, para a gente não criar dependência nem de uma ponta nem de outra, né? A gente sempre, eu lembro sempre de você numa conversa que a gente teve de determinado assunto, você falou, Cris, o bom é o caminho do meio. Então, eu sempre gosto de usar esse termo, né? O caminho do meio, que é o equilíbrio, né? Você ali toma a medicação, mas não fica só naquela dependência. Você procura outros medicamentos, vamos pôr aqui, que a gente falou ali anteriormente, né? Igual você citou a pintura. A pintura para você é uma atividade prazerosa, é um medicamento que te traz naquele momento um relaxamento, uma conexão, né? Com inspiração. Eu, por exemplo, eu gosto muito de dançar, então, para mim, é um medicamento. Ali eu me desconecto dos meus problemas, não assim, deixa para lá. Não, naquele momento eu tenho que focar naquilo ali. Então, é prazeroso para mim, é uma conexão boa para mim. Tem pessoas que gostam de meditar e pegando até as suas palavras ali, porque a gente sempre vai por esse campo do dinheiro, porque a gente sabe que muitas pessoas em determinados momentos, como a gente também, a gente passa os nossos enfrentamentos, né, financeiros. Mas hoje a gente tem essas possibilidades de pesquisar e achar. Quem gosta da meditação, quantas meditações tem aí guiadas, mais longas, curtinhas, que são uma medicação, vamos dizer assim, tão boa para você se conectar com você mesma, né, com a sua respiração, a serenar. Então, são muitas possibilidades, né, que a gente tem. E que a gente também possa ter esse foco, né, que são medicações também para a gente, não é o remédio, né, vamos pôr assim, o comprimido é necessário naquele primeiro momento, a gente tem que fazer o uso direitinho, conforme foi prescrito e tudo, mas a gente tem essa possibilidade também, da gente procurar outras ferramentas que vão trabalhar em conjunto e nos ajudar nesse caminho do meio, nesse reequilíbrio, vamos dizer assim. E a gente ter essa consciência de que se nós somos se nós temos várias dimensões, né? A gente está usando esse termo aqui só para dizer que nós não somos só esse corpo físico, porque isso fica muito forte, porque é o que a gente consegue ver, o que a gente consegue tocar, mas as outras dimensões que dizem de nós, elas são tão importantes quanto esse corpo. Então, se a gente focar só numa coisa, Deus vai dando os recursos que a gente precisa. Então, igual você trouxe, a meditação, uma atividade física, uma atividade prazerosa para cada um, né? Buscar aí uma atividade artística, alguma coisa nesse sentido, né? Isso vai trabalhando as dimensões, a meditação, né? Essas visualizações que às vezes a gente faz. Uma coisa, Cris, que é tão importante que a gente vai perdendo cada vez mais contato e que isso vai também causando um processo de adoecimento, é a gente aprender a respirar. A gente está esquecendo como é que a gente respira. A gente está tão no automático, e aí quando eu, por exemplo, tenho um exercício que eu faço, nas primeiras, e olha que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de meditação, mas assim, né, os primeiros exercícios que eu fiz, eu ficava com falta de ar, eu falava, gente, eu não estou sabendo respirar mais. A gente vai perdendo contato com essas coisas básicas, né? E aí a gente precisa entender que às vezes nós mesmos vamos causando as doenças. Quer dizer, às vezes não, né?
nós mesmos vamos causando essas doenças. Por quê? O porquê está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 714. Kardec pergunta assim, olha, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte dos gozos? Os Espíritos vão falar, olha, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E aí ele pergunta assim, perto da morte física ou da morte moral? E aí os Espíritos vão falar das duas, né? E aí o Kardec faz um comentário que ele é bem interessante. O homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maiores preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. E aí, essa parte que eu achei interessante, que Kardec comenta, olha, as doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. Ele usa essa palavra castigo aqui porque era o termo da época, né? A gente está falando de século XIX. Mas a gente sabe que não existe um castigo e que Deus não pune ninguém. Depois, ele mesmo foi escrevendo isso nas outras obras, né? Então, vamos substituir essa palavra castigo por consequência. Então, é o que a gente herda de consequência daquilo que a gente abusou. Então, a doença é isso, né? Quando a gente atravessa um processo de enfermidade, a gente precisa entender que muitas vezes fomos nós mesmos criando, ou ao longo de muitas encarnações, ou às vezes nessa própria encarnação, como você já mesma disse, né? E aí, eu, né, pensando já no próximo item aqui, que André Luiz traz, né, sobre essa intensidade do sofrimento, que ele diz que varia segundo a confiança na lei de Deus. Eu acredito que a gente não deve se entregar à doença como uma punição, igual o Kardec disse ali, como um castigo. Isso não existe, né, de Deus, aos nossos desatinos. A dor, a doença, ela é um processo que a gente precisa atravessar com fé, com perseverança, enfrentando e lutando para que a cura, né, essa cura aí, entre aspas, ela possa acontecer. E a cura nem sempre é não ter doença, mas compreender esse processo, muitas vezes, né? E é por isso que não tem uma coisa que cure. Deus é tão perfeito que ele vai colocando esses recursos, igual você disse, né? A gente ir para uma atividade que dá prazer, a gente fazer meditação, a gente ir num médico fazer os exames que a gente tem que fazer. Tem exames que são regulares, todo ano eu preciso fazer. A gente buscar uma relação saudável, social, né? A gente buscar uma espiritualidade, se conectar com esse algo maior do que nós. Então, isso são recursos que Deus vai dando para a gente tratar as nossas dimensões. Então, não dá para a gente fazer uma coisa só e achar que aquela coisa vai resolver tudo. Ah, não, eu vou fazer meditação e a meditação vai me curar. Nem sempre é assim, né? Eu participei de um congresso e teve um estudioso que ele fez uma pesquisa e ele foi muito questionado nesse congresso porque ele chocou muita gente. Porque a proposta do congresso era dizer sobre a meditação como um instrumento de trabalhar nossa espiritualidade. E esse profissional, esse cientista, né, pesquisador, melhor dizendo, esse pesquisador, ele fez uma pesquisa grande, mas muito grande, uma pesquisa bacana, bem robusta, onde ele chegou à conclusão do seguinte: a gente precisa ter equilíbrio. A meditação, ela é boa? Sim, ela ajuda em muitos aspectos, mas em alguns aspectos
ela até atrapalha. Então, aqueles posts, né, que a gente vai vendo aí prontos, que trazem aquelas verdades absolutas, ele desconstruiu aquilo tudo. Ele falou, olha, cautela, é aquilo que a gente estava falando, que você trouxe aí, né? O caminho do meio, é o equilíbrio. Ajuda, mas não é o único recurso que vai te resolver todas as questões. Às vezes você precisa de um medicamento, até para conseguir fazer uma meditação, porque você está tão ansioso que fazer uma meditação vai piorar, vai levar para um estado, às vezes, de pânico, né? Então, é cautela, é equilíbrio. Enquanto você leu esse próximo item aqui, que fala da intensidade, não é isso? Do sofrimento que você leu, eu fiquei aqui pensando, né, Rose, que por que tem pessoas que vivenciam o mesmo problema de forma diferente? Uns com mais intensidade, não vendo uma solução tão palpável, às vezes próximo, outros já vivem com mais suavidade, procurando esses recursos que você falou, tendo uma visão clara que ela precisa ter o caminho do meio, que seria o equilíbrio. Então, acho que a gente tem que pensar também essa questão da doença em saúde, sabe? Quando a gente for falar. Que a gente tem que pensar que a gente não tem só essa vida aqui que nós estamos, né? Essa atual. A gente é um espírito imortal e a gente está aqui em condição de quê? De aprendizado. Muitas das vezes, essa doença, né, que ele diz aqui nesse tópico, e essa condição, essa intensidade, você também falou, nunca vê como uma punição, mas a gente sempre vê como um aprendizado, aquele período que você está passando, né? Seja na doença, um desafio qualquer, material, o que for, que te acarreta isso também. Essas condições vamos pôr assim, de adoecimento, nunca acho que você até substituiu a palavra, né, um castigo divino, mas não é um castigo divino, é uma causa, assim, tem um propósito para você estar passando por aquilo, é um aprendizado de reajustes de algumas questões, né? Então, eu acho que também a gente reforça aqui uma coisa que a gente vem falando em vários tópicos, né? A necessidade do autoconhecimento. Porque quando você começa a ter esse olhar para dentro, é uma ferramenta importantíssima para que você comece a ver aquela condição assim como uma forma mais rápida, né, de reequilíbrio e de solução também. Porque você começa a pensar, eu posso estar passando por isso, por essa conduta aqui. O que eu posso fazer em benefício próprio para mim poder suavizar ou mudar o rumo, ter resiliência de passar por isso aqui de outra forma. Então, também, a gente sempre, né, todo capítulo, a gente sempre usa essa palavra, o autoconhecimento, né? E aqui eu também coloco essa importância, né, diante da gente fazer os nossos enfrentamentos, vamos dizer assim, com mais suavidade, que um pouco, né? Não com tanta intensidade, né? Com tanta dor, dimensionando muito essa dor, né? Porque esse sofrimento que ele traz, né, Cris, ele está falando exatamente disso. O sofrimento, ele é sempre opcional, porque o sofrimento, o que é? É você ampliar aquilo com uma rejeição, aquela dor, com uma revolta, né? Às vezes a gente se revolta até contra Deus. Como assim eu passando por isso? Isso amplia a minha dor. A dor, ela vai acontecer por quê? Porque o processo de adoecimento, de enfermidade, ele traz uma dor realmente. Seja ela física, seja ela moral. A gente passa por essa dor. Porque a gente não está reajustando. Então é isso, né? O reajuste traz o reajuste é uma forma da gente reencontrar o caminho que a gente desviou dele. Então, às vezes, para reencontrar esse caminho, a gente precisa voltar e andar de novo para frente, né? Esse voltar vai causar cansaço, vai causar um monte de coisa, né? Mas entendendo que
esse processo é um processo de reajuste, a gente vai entender que existe essa dor, mas a gente não precisa ampliar isso, porque aí vem o sofrimento que é desnecessário, né? A gente se coloca no lugar de vítima, coitado de mim, por que eu estou passando por isso? Então, o que a gente precisa? Arregaçar as mangas e falar, igual você disse muito bem, né? O que eu posso fazer com isso agora? Quais os cuidados que eu preciso ter, né? E aí, André Luiz vem trazendo a questão até dos próprios tratamentos, né? Ele fala primeiro dos tratamentos medicamentosos e depois ele fala dos tratamentos espirituais. A gente precisa lançar mão de tudo que a gente puder, porque a vida é um dom que nos é dado para a gente, a reencarnação, como Emmanuel fala aqui para o Chico, né, na questão 96, a reencarnação é o caminho que Deus nos dá para nos reequilibrarmos. Na verdade, a gente reencarna para evoluir. E como a gente se atrapalha nas nossas reencarnações, a gente acaba junto tendo que resgatar equívocos, né? Mas se a gente fizer tudo certinho, cada encarnação vai ser um processo evolutivo que a gente vai fazer, não só de resgate do passado. Mas aí, a gente usar esses recursos, o que traz para a gente? Traz possibilidades de melhorar, de trazer essa cura de uma forma mais efetiva. Mas a gente entender que o caminho é mais curto, vamos dizer assim, para que eu procuro um tratamento espiritual? Porque eu quero me livrar disso, porque isso eu não mereço. Não sei que efeito que vai surtir aquilo ali, né? Se eu vou buscar um tratamento espiritual, no sentido de, olha, eu preciso me conhecer melhor como espírito, o que eu estou fazendo que está gerando essa doença, que ela vai e volta, né? Aí sim é um tratamento que eu estou fazendo. Senão eu só estou buscando me livrar daquilo ali. Sem aprendizado nenhum, a gente não se livra de nada, né? Quantas pessoas ficam presas num passado? Tem um autor que ele fala, olha, o trauma é quando eu digo para o mundo, eu digo para o universo, eu digo para a vida, eu não quero aprender com isso. Aí fica o trauma. Aí toda hora eu volto lá. Porque meu pai me fez isso, porque minha mãe me fez aquilo, porque fulano me ajudou. O que isso está querendo dizer? Que eu não quero aprender lição nenhuma com aquilo ali, né? Se o meu pai fez uma coisa que foi ruim, que lições que eu vou aprender disso para não repetir esse comportamento? Pronto, aí eu aprendi a lição, tirei um aprendizado daquilo ali, caminho em direção à minha luz, né? Agradecendo meu pai por esse aprendizado e pronto, né? Vou seguindo. Então, quando ele traz isso daqui, que a gente precisa usar, a gente pode usar os recursos da medicina espiritual, é nesse sentido. O que eu vou buscar ali? Eu vou buscar aprendizados, eu vou entender o que está acontecendo comigo, ou eu só quero me livrar rapidinho daquela dor, né? Então, vai chegar um ponto que a medicina da Terra, e a gente já está caminhando para isso, né? A gente que estuda a espiritualidade, a gente vê que tem muitos profissionais do campo da saúde, da medicina, da psicologia, da enfermagem, da psiquiatria, que eles estão associando o tratamento espiritual com o tratamento medicamentoso. E eles estão vendo que isso está trazendo um benefício muito grande para as pessoas, né? Mas é preciso que a gente entenda que não vai acontecer um milagre na nossa vida. Então, só rapidinho aqui, para eu te passar a palavra, vou trazer três ou quatro questões aqui, muito rápidas. Vamos ver se vai ser 3 ou 4. A primeira, as curas que Jesus fazia. Muitas pessoas se curaram. Outras voltaram a adoecer. Aí as pessoas falam, mas por quê? Então Jesus foi bom com uns e ruim com outros? Não.
muitos, mas muitos, a gente vê em obras subsidiárias que relataram dos muitos que voltaram a adoecer. Por quê? Porque eles saíram ali daquele contato com Jesus, em que eles tiveram merecimento de se beneficiarem daqueles fluidos de Jesus, e eles foram para os mesmos locais onde eles foram contaminados, ou para os prostíbulos, ou para as tabernas, né, que eram os lugares onde eles tinham os vícios aí, alcoólicos ou de qualquer ordem, ou para as agressividades na família, e imediatamente a doença voltou, porque não tinha feito o processo de compreensão de si mesmo. E alguns se curaram, como Maria Madalena, né? Madalena, quando a gente vai vendo as obras, a gente vai vendo que ela tinha um processo obsessivo grave, um processo obsessivo gravíssimo. E a gente fala dessa cura porque ela teve, no final da vida dela, ela contraiu a lepra, que no contato com aqueles leprosos da época ali, ela estava cuidando deles, porque ela foi impedida de seguir com os apóstolos, porque ela era mulher e aquilo ali poderia gerar um problema para eles. Ela foi fazer sozinha o percurso dela. Aos olhos dos homens, ela contraiu uma doença. Aos olhos de Deus, ela se curou. Por quê? Porque ela saiu dessa encarnação curada daquele processo obsessivo, apesar dela ter contraído uma doença física. Olha que história bacana, né? Para a gente entender o que é essa enfermidade. O Chico e o José Arigó tiveram doenças que eles não curaram, doenças do corpo físico. O Chico foi dado a ele, né, a escolha de... Dr. Bezerra falou, vamos fazer um tratamento, meu filho? Ele falou, nossa, eu agradeço demais da conta, mas deixa aqui que eu ainda preciso aprender algumas lições com essa doença, que eu não aprendi ainda. O José Arigó também, ele tinha um problema cardíaco sério, e ele também não foi curado, apesar do espírito que se manifestava através dele ser um espírito curador, né? Um espírito que trabalhava com a cura das doenças do corpo. E o Divaldo, que teve processos de adoecimento e que ele aceitou a espiritualidade tratar esses processos. Então, a gente vai vendo que cada um tem o seu caminho, né? E por que o Divaldo aceitou? Eu não posso dizer para vocês com certeza, mas o que eu vejo é que ele também era um exemplo de que a gente pode se tratar com a medicina espiritual. Não tem nada de pecado nisso, nada de errado, mas o que a gente vai fazer com isso é que é o grande convite, né? Então, ele teve um câncer e ele fez um tratamento com a Joana de Ângeles. E cada vez que ele ia fazer os exames, o médico falava, não é possível, alguma coisa está acontecendo aí, porque era um câncer de próstata, né? Ia diminuindo, sem que ele fizesse, às vezes, porque o médico fazia o exame para ver, vamos ver se a gente vai ter que fazer quimioterapia, ou qual que é o caminho. E quando ele voltou, ele falou, não é possível, a gente não vai precisar fazer, porque ele ia fazer se precisasse, né? Porque o Divaldo não desconsidera também o tratamento da terra, né? Só que era uma meditação que a Joana ensinou para ele. O que ele fez com isso? Ele falou, os dois juntos, né? Meu irmão, já que isso funcionou tão bem para você, vamos transformar isso num recurso para todo mundo que quiser. Então, ele gravou na época, era um DVD, que não existia ainda, né? As tecnologias que a gente tem, e ele disponibilizou isso para quem quisesse. É um tratamento de cura,
que chama Visualizações Terapêuticas. Para quem quiser, está disponível de graça agora no YouTube, né? E então, assim, eu trouxe isso para a gente ver que existem muitas peculiaridades nos tratamentos, nas doenças, nas enfermidades. Então, a gente não pode pegar uma coisa e achar que aquilo ali vai ser a solução dos meus problemas. Eu tenho que estar envolvido no processo. É muito bacana, né, a gente falar sobre esse tratamento, né, vamos pôr aí, físico e espiritual, né, porque a gente reforça, né, a necessidade do tratamento da medicina convencional, mas também tendo a consciência de que o tratamento espiritual é uma importante ferramenta, né, de apoio à medicina convencional, vamos dizer assim. Tanto como você falou, já tem pesquisas nesse campo aí provando, né? Mas como todo remédio, né, Rose? E o remédio, vamos pôr, espiritual, ele necessita, para ele agir também, muito e muito mesmo da conduta e da postura do paciente, né? Para estar receptivo àquela medicação. A gente não pode assim dizer, eu vou lá, vou tomar um passe, né? Um passe lá de cura, pronto, vou sair de lá curado. Mas você tem que se entregar àquele momento, você tem que fazer mudanças na sua vida para você estar receptivo de estar recebendo aquela energia curadora, né? E aí a gente lembra, tem uma passagem, você citou Jesus, sempre eu lembro muito da passagem da mulher hemorroísa, né? Que quando Jesus ali naquela multidão, ele pergunta, né? Que uma virtude saiu dele. E ali não teve imposição de mão, né? Ele nem sabia, né? Até os discípulos perguntam a ele, mas como você vai achar aqui no meio dessa multidão? E ele tornou a repetir. E aí o encontro dele com ela, assim, gente, é de uma emoção muito grande, porque ele fala para ela uma coisa essencial que a gente também tem que ter essa consciência, né? Ele diz que a fé dela curou, que foi a cura dela, né? Então a gente também tem que ter essa abertura, né? Essa conexão, fortalecer em nós essa fé também. E a fé espiritual e também a fé no tratamento, né, da medicina convencional, sabendo que tem que seguir aquilo ali, as prescrições direitinho, né, confiança no médico que está ali assistindo, que é um conjunto que vai te trazer esse bem-estar, né, na saúde. É verdade. E a gente precisa entender que a gente, para se curar, a gente precisa vencer a nossa rebeldia, né, Cris? Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque a gente adoece por conta dela, né? Rebeldia de ainda se deixar levar pelos vícios materiais ou vícios morais, rebeldia de achar que a gente merece mais e melhor do que todo mundo, né? Quando a gente vai analisando esses contextos que a gente vai vendo, desde quando Jesus esteve aqui, ensinando para a gente que a grande lição era o amor, a gente vai vendo o quanto que a gente vai repetindo comportamentos, né? Quantos de nós que às vezes estamos adoecidos, a gente faz a mesma coisa que aqueles que foram curados por Jesus fizeram, né? A gente vai, busca um recurso, quando a gente se vê melhor, a gente se afasta, a gente começa a arrumar aquelas justificativas que a gente estava dizendo, né? Nossa, foi tão bom, mas agora, nossa, o meu trabalho não me permite mais, né, vir aqui a essa casa que me curou, agora eu estou vendo que, nossa, não era o que eu esperava, não era o que eu pensava, quer dizer, a gente vai arrumando desculpas para ser os mesmos, né, e voltar aos mesmos comportamentos, sendo que a gente não vai ter outro jeito, né, a gente precisa se entregar a essa lei de Deus. E aí, eu acho interessante que esse penúltimo item aqui, a André Luiz vai falar até da nossa própria vibração, né? Ele vai falar assim que essa vibração na qual a gente se mantém pode prolongar ou abreviar a nossa dor.
E a dor, ela vai acontecer, como a gente viu, pela própria lei de causa e efeito, que ela vai se reajustando ali, né? Mas o sofrimento, ele é opcional, então a gente precisa olhar para esse campo vibracional que a gente vai criando em torno da gente mesmo, né? Porque isso é fundamental também, né? Eu fiz até uma escalinha ali de compreensão, sabe? Que pega bem isso que você acabou de explicar. Eu pus assim, que a dor, ela é a nossa, vamos dizer assim, indica para a gente, é um sinal de alerta, que algo precisa de ser mudado. Então, a gente tem que descortinar e enxergar isso. Ó, preciso mudar isso para mim não ter tanta dor nessa questão. Agora, o que vem a ser o sofrimento? O sofrimento é o quê? A nossa teimosia, né? Ah, não, eu sou assim, é desse jeito, eu não vou mudar por nada. Né? Fulana, se quiser, que vai fazer o movimento. Eu não, né? E dessa eu não dou conta, vou deixar para outra. O que é isso? Isso é teimosia. É teimosia de não mudar. E resistência em seguir em frente sempre com aquele olhar do homem velho, né? Não mudar esse olhar. Aí você sofre. É verdade. E a gente chega assim no último item, né? Que ele vai trazer aqui, e eu acho até que ele vai trazer esse último item que a gente pode fechar, voltando lá no primeiro, quando a gente fala que a OMS diz, né, que a saúde é um estado dinâmico, né, de bem-estar físico, mental, espiritual e social, né? Incluindo aí todas as dimensões da nossa vida, né? Então, assim, ele traz aqui essa questão, né, da nossa fé, um termômetro da nossa fé, dizendo, olha, não dá para abrir mão da espiritualidade no processo de cura. Vai ficar sempre faltando alguma coisa se a gente não se atentar para isso. Mas não é só a espiritualidade, é o trabalho conjunto nisso tudo, né? A gente precisa cuidar do corpo? Precisa, claro que precisa, né? Mas o primeiro que adoece é o perispírito. Então a doença ela vem de dentro para fora, né? Então a gente adoece o perispírito com pensamentos, né? Com sentimentos, aquela mágoa que eu falo, não vou perdoar de jeito nenhum. Você está carregando uma brasa na sua mão fechada, né? Quem está se queimando é você. Então, assim, são esses movimentos que a gente precisa ir fazendo se a gente quiser realmente encontrar a cura. Então, é o contato com a gente mesmo e a percepção de onde que a gente precisa mudar, né, Cris? Sim, eu queria encerrar aqui minha fala trazendo uma pequena historinha, né? Eu gosto muito de ver vídeo de corrida de bicicleta, sabe? E aí eu estava vendo aí no final de semana um vídeo assim um tanto antigo, antes da pandemia, eu acho que mais ou menos, uma corrida de bicicleta na Itália. E o último candidato, né? O último ciclista, né? Que chegou na linha, cruzou a linha de chegada. Ele comemorava tanto e talvez até mais do que o que cruzou em primeiro lugar. E aquilo chamou a atenção de todo mundo, né? Aí teve uma fala de um repórter que disse assim: que bacana, ele teve uma atitude de vencedor. E aí eu fiquei pensando, atitude de vencedor, o que seria, né, essa atitude de vencedor? E aí alguém teve a mesma curiosidade minha e perguntou para ele, mas o que é uma atitude de vencedor? Aí ele falou que a atitude de vencedor é você ter atitudes positivas, né? Igual ele estava tendo, ele não estava triste, ele não estava esbravejando, ele estava muito feliz, comemorando muito. Para ele o importante era ele cruzar. A colocação era o menos importante para ele. Então ele teve uma atitude de vencedor. Ele teve atitudes assim positivas, né? E eu guardei aquilo, sabe? Eu sou uma pessoa que as coisas ficam em mim. E aí eu pensei assim, aí trazendo para o nosso capítulo, que a gente tem atitudes de vencedores diante dos nossos desafios. Aí a gente pega um resuminho aqui, bem de palavras, que é de todas que a gente falou,
que a gente possa procurar ajuda médica, sim, ajuda espiritual, mas que a gente faça o movimento da atividade física, da atividade prazerosa, que a gente fortaleça em nós a nossa fé. Que aí a gente vai encontrar o quê? O caminho do meio, que é o equilíbrio. Perfeito, Cris. Fechou com chave de ouro. Muito obrigada, minha amiga. Até semana que vem e boa semana aí para você. Para vocês todos também, para você também, Rose. Um abraço.